Você já se imaginou como um dispositivo que lhe permitisse espiar o passado? Algo simples, que nem precisaria ser algo como uma máquina do tempo? Obviamente parece uma pergunta maluca, mas pode não ser tanto assim. Infelizmente ainda não inventaram esse tipo de dispositivo. E provavelmente nem irão inventar no futuro. Olá pessoal, trago-lhes boas notícias. Existe uma forma real da gente bisbilhotar o passado distante. E para isso, basta olharmos para o céu. As estrelas e galáxias distantes que vemos hoje são imagens de milhares ou milhões de anos atrás. Podemos dizer que o objeto celeste mais distante é uma janela para o universo primitivo. E esses corpos celestes mais antigos guardam muitas surpresas e mistérios. Por exemplo, a galáxia primordial Rímico. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Pipa. Pessoal, relaxem e assistam por cerca de 10 minutos. Eu sou Deluca, então vamos começar. Como o mistério foi descoberto? Para entender melhor como era o universo primitivo há cerca de 13 bilhões de anos, em 2009 um grupo de pesquisadores investigou uma região do espaço distante da Terra. De repente, notaram que havia um objeto estranho na constelação da Baleia, Cetus. Essa era uma massa de gás enorme, brilhante e bastante densa, com um diâmetro de 55 mil anos-luz. A título de comparação, o diâmetro da Via Láctea é de 150 a 200 mil anos-luz, e o diâmetro da galáxia do Triângulo é de aproximadamente 60 mil anos-luz. Isso é, esse objeto misterioso era comparável em tamanho a uma galáxia considerada grande. Esse corpo celeste foi nomeado de Rímico em homenagem a uma antiga rainha japonesa. Rímico está a aproximadamente 12,9 bilhões de anos-luz da Terra. Em outras palavras, a Rímico que vemos surgiu há 1 bilhão de anos depois do Big Bang, que é quando as galáxias estavam ainda apenas começando a se formar. Na verdade, Rímico é uma protogaláxia chamada de bolha de Lyman alfa. Porém, Rímico é um corpo celeste que não é fácil de encontrar. Mas vamos deixar de lado essa questão por enquanto e vamos explicar o que são as galáxias primordiais e como elas aparecem no universo. O universo primitivo. Como se formaram as galáxias? O universo primitivo era um lugar nebuloso e francamente um pouco chato. Cerca de 370 mil anos após o Big Bang, o universo se esfria e se torna transparente à luz. Nessa fase, o universo era preenchido de forma relativamente uniforme com hidrogênio e hélio, com emissão de radiação cósmica difunda em micro-ondas e hidrogênio atômico. Não havia estrelas, nem galáxias ou quasares, e toda a superfície era um mar de gás. Esse estado continuou durante a chamada Idade das Trevas, de 379 mil anos após o Big Bang, até 1 bilhão de anos depois. À medida que a Idade das Trevas chegava ao fim, o universo finalmente começava a adquirir a grande estrutura atual. Aglomerados e filamentos de galáxias começaram a se formar a partir da matéria escura. E a matéria normal sofreu um golpe, onde começou a se contrair devido ao seu próprio peso. A primeira galáxia nasceu exatamente assim. Nessa fase ainda se assemelha a uma coleção gigante de gás com um buraco negro supermassivo no centro. A formação estelar ativa ocorreu dentro dessa coleção de gás. Além disso, o primeiro planeta nasceu na órbita de uma estrela, e o universo não estava mais em um estado mole. Aliás, como será que era a formação de uma coleção de gás no início de sua formação numa galáxia? As bolhas de Lyman alfa mencionadas anteriormente podem nos dar uma dica. Esse objeto mencionado pela primeira vez no ano de 2000 é uma grande massa de hidrogênio com radiação muito ativa em uma banda específica. Devido às características dessa banda, as bolhas de Lyman alfa só podem ser observadas em áreas distantes do universo, onde o desvio para o vermelho é bastante grande. O mistério de Rímico. A Rímico é considerada única porque, mesmo entre os objetos conhecidos da bolha de Lyman alfa, ela é de longe a mais velha. No universo primitivo, como o gás interestelar ainda estava apenas começando a se acumular,
podemos imaginar que a Himiko ainda não era muito grande. No entanto, como mencionei anteriormente, o tamanho de Himiko é comparável ao da galáxia do Triângulo, que é a segunda maior galáxia do grupo local depois da Via Láctea e de Andrômeda. Além disso, Himiko contém uma quantidade surpreendentemente grande de matéria, e sua massa é aproximadamente 4 bilhões de vezes a do Sol. Isso pode parecer pequeno para os padrões atuais de galáxias, mas é de longe o maior para um objeto de linha de emissão no universo primordial. Na época em que Himiko foi descoberta, era o objeto mais massivo do universo até então, com uma diferença de mais de 10 vezes em relação ao segundo lugar. A estrutura de Himiko é estranha e surpreendentemente primitiva. Himiko foi classificada como uma protogaláxia como outros objetos semelhantes, mas se parece mais com uma nuvem interestelar gigante. Portanto, é razoável pensar que uma formação estelar intensa e ativa está ocorrendo em Himiko. Porém, não foi possível encontrar nenhum sinal disso em Himiko. Normalmente, quando ocorre a formação de estrelas, a poeira é ejetada ativamente e elementos pesados como carbono e oxigênio são sintetizados. Porém, Himiko apresenta-se muito calma. Esse corpo celeste é feito apenas de hidrogênio e hélio, e não há sinais da presença de carbono, oxigênio ou qualquer outra coisa. Além disso, nem poeira foi encontrada. Pode ser que a poeira seja tão fina que mesmo os equipamentos mais modernos e mais sofisticados não conseguem captar. Mas por que Himiko brilha tanto? Atualmente, o motivo ainda é desconhecido. Não existem estrelas em Himiko. Talvez Himiko seja aquecida por um enorme buraco negro supermassivo em seu centro, mas, por alguma razão, não conseguimos detectá-lo. Será que existe um gás que aquece e se contrai com seu próprio peso? A propósito, um processo semelhante ocorre em protoestrelas jovens, e quanto mais massiva a estrela, mais brilhante e quente ela se torna. Existem diversas outras teorias incomuns que explicam o fenômeno da luminescência de Himiko. O pensamento moderno é que durante os primeiros bilhões de anos de existência do universo, foi se esfriando gradualmente a partir de uma temperatura de Planck extremamente alta, aproximando-se de 213 graus Celsius negativos. Depois disso, a temperatura do universo diminuiu ainda mais, mas esse assunto a gente deixa para uma outra oportunidade aqui no nosso canal. De qualquer forma, o que aconteceria se por algum motivo o universo não esfriasse uniformemente e o gás que compõe Himiko fosse originalmente mais quente do que outras nebulosas de linha de emissão de Lyman Alpha? Agora vamos apresentar por último a teoria mais maluca de todas. Alguns pesquisadores afirmam que a Idade das Trevas possui uma subdivisão chamada de Era Habitável. A Era Habitável refere-se ao período de aproximadamente 7 milhões de anos, com início há 10 milhões de anos a 17 milhões de anos após o Big Bang. Durante esse período, a temperatura do universo estava entre 0 e 100 graus Celsius. Isso corresponde a uma temperatura confortável para a vida. O pesquisador israelense Abraham Loeb, conhecido como um dos principais pesquisadores de buracos negros do mundo, acredita que a primeira vida pode ter surgido nos últimos 7 milhões de anos. Isso seria especialmente verdadeiro se em algum lugar do universo primitivo existisse algo como uma protoestrela jovem ou um planeta com uma superfície sólida. Loeb chama esse lugar hipotético de bolsa, análogo ao local da Terra primitiva onde apenas o oxigênio se acumulava, que era chamado de bolsa de oxigênio. E se a vida realmente tivesse surgido no universo primitivo e fosse capaz de alguma forma sobreviver à subsequente queda de temperatura e se adaptar ao seu ambiente? Nesse caso, o brilho de Himiko pode ser, na verdade, um fenômeno da fluorescência. Em outras palavras, ele brilha usando o mesmo mecanismo que faz com que algumas algas marinhas da Terra emitam luz. Essa teoria maluca é como a história de um filme de ficção científica. Mas será que seria apenas uma teoria absurda e nada mais? Aparentemente, esse é o caso. Mas, mesmo as teorias que antes pareciam absurdas, estão agora firmemente demonstradas de forma acadêmica. Aproveitando esse momento otimista do vídeo, vamos encerrar por aqui o nosso vídeo de hoje. Obrigado a todos por assistirem até o final. Há muitos mistérios e muita especulação ainda, o que me dá até uma certa tontura. Não esqueçam de curtir e deixar os comentários aqui no vídeo. Obrigado por assistirem ao nosso canal.
E isso nos anima para a gente continuar o nosso trabalho. Bom, pessoal, vou me preparar para fazer o próximo vídeo para vocês. Até a próxima! E eu já estou com saudades.